Eu não gostei do que eu vi, mas temos muitas coisas para analisar deste empate com o Monaco. Muitas reflexões. Não gostei do que eu vi, mas 3 pontinhos, vou falar coisas interessantes e pontos de vista do lado positivo. Ciao tifoso bianconero, bentornata tifoseria bianconera, este é o Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. E se você está aqui no canal pela primeira vez, eu estou aqui ajeitando a minha peruca e seja muito bem-vindo. Se você gosta, simpatiza pela Juventus, se você conhece algum juventino ou simpatizante aí na sua cidade, no seu bairro, espalhe para eles que tem um canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Lembrando que depois de amanhã, sexta-feira, entre 9h30, umas 10 horas da noite, tem o sorteio do cachecol da Juventus. Muito obrigado a todos que participaram. Meus amigos, felizmente ou infelizmente, eu gostaria de presentear todos vocês, mas eu tenho que ser aqui correto com o regulamento e com aqueles que comentaram entre os 20 primeiros, né? Quem comentou depois do 20º, quem fez o comentário após o 20º participante, não tem como eu colocar no sorteio, embora sejam meus amigos, inclusive pessoais, né? Um abraço aí ao João Felipe, ao Luiz Carlos Santos, ao Siqueira, que eu não conheço o Siqueira pessoalmente ainda, mas eu tenho que ser coerente aqui, são 20, o que eu posso fazer é nos próximos sorteios, aliás eu fiz isso, né? Eu aviso, tá? Caso o sino não toque, eu sempre falo, amanhã à noite, imperdível, o vídeo do sorteio, para a pessoa já ficar ligada e correr lá e ser um dos 20 que comentam, tá bom? Dito isso, aos 20 primeiros, boa sorte na sexta-feira à noite para concorrer ao cachecol. Se você esqueceu do sorteio ou chegou atrasado, não fique triste. Haverão outros sorteios todo fim do mês com outros brindes. E atenção, porque provavelmente no segundo semestre vamos receber mais cachecol da Juventus vindo de Turim. Então, dá uma segurada aí, não fique triste. Dito isso, continue ativando o sino, tá? Para não perder os próximos vídeos da Juventus. Muito bem, hoje é aniversário de Gianluigi Buffon, ali eu pus a camisa do Buffon em homenagem ao dia de hoje, e é aniversário também de Dusan Vlahovic, o nosso Dusan, que ele se recupere rápido e volte a fazer gols nessa arrancada final da Juventus, que vai ser importante. Bom, vamos lá. Eu não gostei do resultado, não gostei da atuação, mas algumas coisas a gente tem que observar. Primeiro que, quando o Spalletti chegou na Juventus, a gente não estava nem no playoff. Então, no balançar né, conseguiu a classificação. Outra coisa que eu digo é o seguinte, pessoal da Rádio Bianconera, meio que falando sério, meio que brincando, em algum momento do jogo, suspeitou que pudesse estar sendo um jogo de compadre. Porque para o Mônaco, de acordo com os resultados que estavam acontecendo, né, precocemente nas outras partidas, o Mônaco se classificaria já com empate, sem precisar sequer fazer gol. E a Juventus já estava no playoff. Claro que se a Juventus fizesse 1-0, estaria entre os 8. Não era tão impossível. E a gente viu uma Juventus que, para mim, no meu modo de entender, foi um treino de luxo. Um time que parece que não quis se machucar, que quis se preservar. Existe o cansaço físico. A Juventus foi muito intensa contra o Napoli. A Juventus sufocou o Napoli desde o primeiro minuto. Então ela foi muito intensa na partida de domingo. Tem uma partida aí importante contra o Parma. Depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, que é a mesma pergunta que fizeram na Rádio Bianconera. Então, talvez, querendo que poupar o time, né, a Juventus entrou para fazer um amistoso de luxo. Tanto é verdade que vários reservas estavam em campo hoje, né? Começaram em campo. O Perin, hoje eu vi bem, era o Perin, quase entregou com 5 minutos, com 3 minutos, né? O Thuram hoje andou em campo, e não é que ele é acomodado, que ele é fraco,
Por isso que eu falo, eu acho que se preservaram, né? E foi muito mal o Thuram. O Conceição também foi inexistente. Depois ele fez as alterações, ele tirou o Miretti, tirou o Conceição, colocou o Ardzit, colocou o Yildiz, né? Faltando 10 minutos ele coloca o Jonathan David, né? Mas ele não saca jogador de meio campo, ele tenta ganhar o jogo no final, pelo menos na teoria, né? Quando ele põe um atacante para tentar ganhar o jogo, mas a gente viu uma Juventus que não tinha interesse em atacar. E a gente viu o Mônaco também, que no começo atacou e depois também foi um jogo horrível. Foi um jogo de dar sono. Mas eu não sei se foi estratégico, porque parece aquela rodada de último... quando tem o Campeonato Brasileiro e os times que estão caindo e fica aquela dança. Em um determinado momento da rodada, a gente estava podendo se classificar se fizesse 1-0. Só que aí a gente ia pegar provavelmente o Real Madrid, quando o Real Madrid também não estava perdendo. Eu não sei se é calculado, eu não sei se quiseram fugir de grandes adversários e no playoff poder meio que escolher. Vocês sabem o que eu penso disso? Na antiga fórmula da Champions, eu nunca escolhi adversário, mas a gente não pode dizer. Então, não sei se teve isso, tá? De poder escolher. A Juventus ganhasse de 1-0, ela estaria entre os 8, mas ia pegar quem? Né? Talvez um adversário mais difícil, e aí entra a questão de você avançar porque financeiramente é melhor, ou até uma estratégia, eu não sei, tá? Então eu vou meio que me limitar aqui a criticar o time. Não gostei da atuação, mas não sei se foi algo estratégico, porque a Juventus agora espera o sorteio. Se eu não tiver errado, o sorteio é sexta-feira, geralmente é sexta, não sei se é amanhã ou sexta. A gente vai jogar contra ou o Galatasaray ou o Bruges, da Bélgica. Teoricamente, o Bruges é um pouco mais fácil, mas são times que dá para a Juventus passar para chegar nas oitavas, né? E se tivesse direto nas oitavas, poderia pegar um time mais cascudo, um time que tem mais camisa, e aí, enfim, eu não sei, tá? Se foi tudo pensado. O que eu vi foi literalmente um jogo, para mim, a impressão, de compadres, né? O Mônaco estava ótimo se ficasse 0-0, porque os resultados da rodada estavam ajudando o Mônaco. Perdeu lá uma, 2 posições, mas estava dentro dos playoffs, né? Então, eu acho que fica essa reflexão. Assim como fica uma reflexão, hoje era uma partida para a gente ver, já que era um treino de luxo, para a gente ver o senhor Gatti e o senhor João Mário em campo. E o Spalletti não pôs nenhum dos dois, nem o Gatti e nem o João Mário. Por isso que eu falei, o Spalletti não usa o Gatti e é normal ele querer sair. O João Mário é um mistério, né? Hoje era o jogo legítimo para eles entrarem. Tanto que ele começa com o Opendade e falso 9, não utiliza o Davi entra no final. Tanto que o Yildiz também não entrou nem para ser falso 9, entrou depois no final. Ou seja, era um time alterado. Me surpreendeu o Bremer estar em campo. Eu até comentei com vocês, eu acho que o Bremer não vai jogar, deve jogar o Gatti. E não, ele pôs o Koopmeiners, ele pôs o Perin, mas ele não pôs o Gatti. O Locatelli não jogou, né? Descansou. E então é isso. O importante é que a Juventus está classificada. Repito, vai jogar nos playoffs contra ou o Galatasaray ou o time do Bruges. Tem que esperar o sorteio. Não sei dizer aqui, preciso ver isso, se o segundo jogo vai ser em Turim ou não, mas para mim isso é indiferente, muito indiferente. Se você joga a primeira fora de casa e toma de 3, como aconteceu quando o Cristiano Ronaldo fez um gol de bicicleta, a gente tomou de 3, depois tivemos que correr atrás. Para mim é indiferente decidir em casa. Se você joga, é bom que decide em casa, mas se no primeiro jogo se eu tomar de 3, tomar um cacete, já era. Então é muito tem que jogar onde for, né? Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Bom, eu não gosto de falar dos outros jogos, né, dos outros times, né? O Real Madrid tomou de 4 do Benfica e a gente ganhou do Benfica.
eu só não tô puto porque eu tô com uma semana muito leve, né? A vitória de domingo eu ainda tô saboreando contra o Napoli, né? E, e aí eu vejo que a Juventus fez uma semana muito boa, porque ela ganhou do Benfica, que hoje ganhou do Real Madrid, enfiou 4 no Real Madrid. Então veja como a gente fez um papel bonito a semana passada. E o nosso glorioso Napoli ficou fora, que chato, né? Com certeza roubaram o Napoli, com certeza foi porque favoreceram a Juventus que o Napoli está fora da próxima fase. Isso é fato, né? Mas não vou falar deles. Vou deixar com vocês a seguinte pergunta antes de finalizar o vídeo. Repito, não gostei da atuação, não gostei do resultado. Dava para ganhar? Claro que dava. Se forçasse um pouquinho só, teria feito 1-0 e teria feito a classificação direta. Mas precisa ver qual seria o adversário nessa fase direta. De repente, não o meu, Mário, eu jogaria qualquer um, com o Liverpool, com o Arsenal, com quem vier. Porque a mentalidade do torcedor que quer ganhar a famosa orelhuda não pode escolher o adversário, senão você chega na final, você vai pegar um adversário forte. Justamente, não adianta você criar a ilusão de chegar na final, isso vendo do ponto de vista de torcedor, não financeiro. O importante é pegar times pequenos, chegar na final, aí é um Real Madrid, é um Liverpool, é um Arsenal, é um Bayern, é um City, e aí você tem que ganhar desses times para ganhar a orelhuda. E eu estou muito calejado, vocês também, eu mais porque eu sou mais velho, de perder final de Champions. Então, quer dizer, se quer ganhar, tem que encarar. Não importa se é a oitava, se é a semifinal, se é as quartas, se é a final. Vai ter que atropelar esses caras no momento para ganhar a orelhuda. Era essa a mentalidade nos anos 90. Mas como tem a questão financeira e a gente não sabe o que é conversado lá dentro, muito provavelmente os caras olhando ali a dança de posições, se ficar 0-0 assim, o outro tá ganhando, o outro tá perdendo, vai ficar entre o Galatasaray e o Grude. Então vamos segurar aí, rapaziada. Não sei, então não vou criticar tanto. E até porque eu tô de bom humor, porque eles jogaram muito bem contra o Benfica e contra o Napoli. E aí eu faço a mesma pergunta que a Rádio Bianconera fez lá na Itália. É melhor empatar em 0-0 hoje contra o Monaco ou empatar domingo 0-0 com o Parma? Eu prefiro hoje. E outra coisa, teve torcedor dizendo que tinha que colocar os reservas e poupar contra a Atalanta na Copa da Itália. Eu discordo. Discordo por quê? Porque a Copa da Itália é um troféu, como vocês dizem no Brasil, aqui no Brasil, palpável. É uma chance de título. Então, tem que colocar força máxima na Copa Itália, sim. Hoje poderia poupar, e mesmo poupando, dava para ganhar. Não sei se medo de se machucar, não sei. Porque o Mônaco não estava garantido. A gente estava garantido antes do jogo. Eles nem no playoff estavam. Os resultados foram acontecendo e eles foram... Pode ver que o próprio Mônaco no segundo tempo deu uma... É isso que eu tenho a dizer do jogo de hoje. O importante é que estamos classificados. Vamos aguardar o sorteio da Champions. E você vai aguardar o sorteio de sexta-feira à noite para concorrer ao cachecol. Amanhã talvez eu volte se tiver alguma informação de mercado. Tem um encontro marcado, mais uma vez, do agente do Koulibaly com a Juventus. O Tottenham está disposto a liberar, a se desfazer desse empréstimo. A Juventus vai fazer uma última tentativa para tentar o empréstimo do Koulibaly até o meio do ano, para jogar todo o segundo turno. E seria 5 milhões o valor desse empréstimo. E aí depois, o que acontece do meio para frente, o direito de compra, obrigação de compra é uma outra história. Eu acho difícil o negócio sair, tá? Mas qualquer coisa, a gente faz um vídeo amanhã para falar disso e do mercado. E o Mingueza ainda nada, tá? Mas vamos esperar. Like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine e o Napoli está fora. Antonio Conte e Champions não falam a mesma língua. Ciao ragazzi.